Estamos começando live de carnaval com direito à fantasia e tudo. Tudo bem? Vamos chegando, queridas, no horário mais cedo hoje. Tudo bem com vocês? Olha só, essa live de hoje surpreendente. Vocês vão entender muitas coisas. Muitas coisas que andam acontecendo. É tarde ainda, né? É tarde, tô num outro cantinho aqui hoje. Bom, olha só minha fantasia de carnaval. Não é assim, ó. Como é que é esse negócio assim? Eu falei que eu ia estar preparada. O que vocês acham? O que vocês acham dessa fantasia? Né? Chique, né? Chique no último. Estou até de fantasia de medusa, meninas, para essa live de carnaval. Ó. Bloquinho das medusas. Bloquinho das medusas. Vou até colocar aqui, ó. Bloquinho das medusas. Vocês nunca mais vão querer ser medusa na vida de vocês. Escuta o que eu tô falando. E olha só, o que aconteceu? As meninas estavam aqui em casa. Feriado de carnaval, as amigas da Giovana chegaram aqui. E uma delas trouxe pra mim esse... Chegou, né, com esse arranjo. Eu falei, não é possível. Eu sou ligada ao mundo dos símbolos, né? Eu falei assim, eu vou ter que fazer uma live sobre medusa. Pra vocês entenderem os símbolos da medusa. Vocês gostaram da fantasia? Vocês conhecem o mito de Medusa? É impressionante. Vocês vão entender tudo que significa sobre Medusa e outras mais. Sejam muito bem-vindas. Vou contar um pouco da minha história também, para vocês entenderem por que eu cheguei, né, nesse caminho das constelações familiares, no trabalho com o feminino, por que eu tenho esse processo todo, né? A gente tá brincando aqui, mas o caminho é sério, o caminho é sério. Mas o tema da live é como enriquecer. Como eu coloquei o nome? Jesus, até esqueci. Eita, como era o nome da live? Que eu esqueci. Eu esqueci o nome da live. Fiz com tanto carinho a preparação. Como enriquecer. O que enriquece a sua relação? O que será que enriquece a sua relação? Enriquece de dinheiro mesmo, né? Essa é a proposta. O que enriquece a relação? Olha, pra gente começar, eu trouxe aqui o enigma, né? O mito da medusa e tudo mais, para falar com vocês. E é importante mesmo, né, essa fala, para vocês conseguirem compreender o todo do porquê que eu falo o que eu falo, porque eu faço esse foco específico, tá? É um foco específico de tudo que se faz em relacionamento. Tem alguns terapeutas que seguem um caminho de falar mais de dependência emocional. Eu falo de dependência emocional, mas nesse momento que a gente está falando de dinheiro, né? Por que eu estou falando exatamente de dinheiro, de energia sexual? Por que isso? Né? Eu vou pedir licença para as cobritas, daqui a pouquinho a gente volta com elas, porque é necessário por um momento que elas fiquem guardadinhas aqui. E para a gente começar, eu vou pedir para a gente entrar já no ciclo da abundância, para a gente entrar nesse ciclo da abundância. Eu sei que é feriado de carnaval, né? A gente deixa as cobrinhas aqui de lado. Você manda esse convite para algumas pessoas, pede para elas entrarem. O que é bom para você, você compartilha com outras pessoas, manda esse convite para outras pessoas.
Pra gente fazer esse ciclo girar, né? Até porque ele é gratuito, né? Até porque ele é especificamente uma prestação, um servir em nome do bem maior. Então, ele está voltado a algo que é pro bem das pessoas mesmo. Então, você pode mandar. Eu tô aqui encurtada aqui porque eu tô mandando nos grupos do WhatsApp. Tem milhões de grupos. Eu não vou conseguir mandar para todos. Eu tô mandando para os mais recentes. Tô aqui no computador mandando para os mais recentes. Então, falta só um para eu mandar. E é isso, gente. Agora a gente tá começando enquanto o pessoal tá chegando aqui. Bora começar. Bom, quando... tem uns 2 anos mais ou menos, por que eu escolhi esse tema da Medusa? Quem conhece o mito da Medusa? Medusa foi palco vou contar toda a história dela, mas há 2 anos mais ou menos, um grande artista nos Estados Unidos fez uma nova estátua para ela, que foi essa daqui, ó. A Medusa com a cabeça de Perseu dá um novo significado à conhecida história da mitologia grega, segundo o idealizador, né? E isso foi criticado com muitas mulheres. Por que isso foi criticado com muitas mulheres? Porque Medusa, que é a mulher com a cabeça de cobras, ele nos Estados Unidos, isso há 2 anos, foi um homem que fez isso. Ele decidiu inverter as coisas. Ele fez o corpo da mulher nua, da mulher pelada, e ele colocou Medusa como aquela que está com a espada na mão e ela corta a cabeça de Perseu. Onde já se viu se vangloriar da história de um homem cortar a cabeça de uma mulher, sequer uma mulher, mesmo que seja um monstro, né? Que seja o monstro de cobras. Não, isso era inadmissível. As feministas consideraram isso também uma ofensa. Por que consideraram isso uma ofensa? Primeiro, para a gente entender tudo isso, já eu volto nessa imagem. Essa é uma estátua de Nova York, que está, se não me engano, no Central Park, que parece o Central Park, e foi feita há 2 anos. Já eu volto aqui para a gente entender essa história e para eu contar a minha história, né? Eu quero voltar e começar a história real. Medusa, quem não sabe, era uma mulher e tudo que ela olhava, ela transformava em pedra. Todos os homens que ela olhava transformavam em pedra. E ela vivia num grande castelo. Ela vivia num grande castelo, rodeada de outros 2 monstros. Era considerada, sim, uma mulher monstro. E ela morreu nas mãos de um homem. Era considerada uma górgona. Quem não sabe o que é górgona? São, naquelas catedrais góticas, tem aqueles monstros, né? Com aquelas imagens, com aquelas mãos horrorosas. Então, qual era o aspecto da górgona? É proteger o mundo escuro, proteger o que é sagrado. A górgona protege as igrejas. A górgona protege, por exemplo, o templo da Catedral Notre Dame, que fica em Paris. São as górgonas que protegem. São aqueles monstros que protegem. Porque lá existe um rompimento de algo muito sagrado. Quem passa por aquilo consegue algo muito sagrado. E Perseu, esse homem que fez esse rompimento. Muitos outros homens tentaram e não conseguiram quebrar Medusa. Muitos tentaram e não conseguiram quebrar Medusa, cortar a cabeça de Medusa. Medusa é uma mulher cheia de cobras, diga-se de passagem, ok? Medusa, uma mulher cheia de cobras. Vamos lembrar do universo masculino? O universo masculino é para fora. As cobras estão representando o falo. O mundo interno feminino é para dentro,
representa o útero, o cálice, o aconchego. As cobras representam, em outras simbologias, cobras representam energia sexual, representam outras coisas na ciência, na medicina, representa sabedoria, representa várias coisas. Nesse aspecto, a cobra representa o falo, o mistério peçonhento também, né? E ela tinha muitos falos. Então, nesse mito, ela, dentro da mitologia grega, era conhecida por uma aparência horrenda e transformava em pedra todos que olhavam para ela. Todos que olhavam para ela, né? Era um ser monstruoso. O que acontece? Ela foi morta por um herói. O herói, Perseu. Ele a encontrou dormindo e ele a decapitou. Medusa é um personagem, é uma história da mitologia grega, só que ela tem uma simbologia muito importante para o aspecto do que nós estamos vivendo hoje do feminino e do masculino. Por que todo mundo está falando disso? Será que tem alguma coisa de Medusa aí dentro de você? Presta atenção no que eu vou te explicar, que você vai entender que tem um pouco de Medusa em você também. O mais interessante é que Medusa, olha só o que aconteceu com ela. Para Perseu conseguir ir lá e cortar a cabeça dela, ele se apossuiu de alguns dotes de deuses. Quem foram esses deuses que ajudaram Perseu? Foram vários deuses. Deuses e deusas, inclusive. Essas deusas colocaram as sandálias de um deus nele, que dava a capacidade dele andar com velocidade. São as sandálias aladas. O que é um cavalo alado? É um cavalo ágil, rápido, né? Com os passos rápidos. Então ele recebeu as sandálias de Hermes, as sandálias aladas. Isso foi quem Perseu recebeu, ok? Olha a importância do masculino aqui. Prestem atenção onde que eu vou chegar. Me sigam para você entender. Depois, ele ainda recebeu, eu não tenho uma figura aqui, ele recebeu de Hades o elmo que representava esse capacete aqui, a invisibilidade. Então ele poderia chegar no castelo de Medusa e se tornar invisível, ela não poderia vê-lo. Então ele tinha uma estratégia, mais uma vez um aspecto do masculino. Ele tinha estratégia, ele tinha agilidade através das sandálias aladas. Atena deu para ele um escudo. A deusa Atena é a deusa do trabalho. É uma deusa que rege todas as mulheres que são trabalhadoras, que trabalham muito. Vocês vão chegar em Atena depois. Atena é aquela mulher que ama se desenvolver profissionalmente. Atena é a mulher que defende a profissão com unhas e dentes. Atena estava nessa cena. Atena deu para ele um escudo que refletia as imagens ao redor. Era como se fosse um grande espelho. E Zeus deu uma espada para ele. Então aqui está o escudo e mais a espada. A espada representa o masculino. O escudo representa a capacidade do homem não ver a beleza. Se vocês estão aqui, vocês veem que Medusa tinha um corpo muito bonito. Ela tinha cabelos de cobra, mas o corpo dela era lindo. Eu vou tirar os comentários, gente, só para vocês acompanharem. Ela tinha um corpo muito lindo. Então, o escudo era para se proteger, mas também para ele proteger a visão. E a espada, um símbolo masculino, o terceiro símbolo masculino que ele recebe, que Perseu recebe, para se dirigir até o castelo e realmente fazer um corte. Mas a espada é um símbolo masculino. A espada, diferente do cálice feminino, é a espada que faz a guerra, é a espada que defende o território, é a espada que corta. Percebe? Olha quantos símbolos masculinos. Por que Perseu foi até lá? E ele ainda teve que enfrentar as duas irmãs de Medusa, né, que eram imortais. Medusa era mortal. As duas irmãs
irmãs eram imortais. Quando ele chega lá, acontece olha só os terrenos sombrios pelos quais ele passa. Aqui é o castelo de Medusa e aqui é o inconsciente do homem, é o inconsciente masculino, é o medo do homem. Os homens têm medo. Eles, quando precisam usar a espada, o elmo, e todas essas coisas para acessar o inconsciente deles, para acessar as sombras deles, eles precisam de algumas proteções que eles recebem do masculino e de algumas mulheres, de algumas proteções femininas, de algumas mulheres que os encorajam. Porque é muito difícil para o homem olhar para esse universo sombrio que existe no inconsciente dele. Então, o castelo de Medusa era muito aterrorizante. Olha as imagens. Olha por onde Perseu teve que passar. Perseu realmente era um herói. Ele teve que caminhar por todo esse lado. Por quê? Porque ele precisava provar a masculinidade dele. Percebe? E os homens, toda vez que ele tem que romper com o menino dentro dele para caminhar para o masculino adulto, ele precisa de um ato de coragem. Ele precisa romper com medo. A isso damos nome de ritual de passagem. O ritual de passagem é um ato de coragem no mundo externo, um ato de bravura, mas que exige desse menino também acessar o seu mundo das sombras, que é dominar a proteção da mãe. E a mãe é quem dá o elmo, a mãe é quem dá, quem foi Atena para ele. Nós, mães de meninos, somos muito Atenas, que damos os escudos para os filhos não se embebedarem com as paixões das mulheres, com os corpos das mulheres, para eles seguirem com seus rituais de passagens nas tentativas de se tornarem um homem masculino. Quero saber se vocês estão me entendendo. Então Perseu seguiu até a caverna, as górgonas viviam lá. Ele encontrou Medusa dormindo. Utilizou o escudo que a mãe deu, que Atena deu para se proteger, né? E ele encontrou realmente Medusa dormindo. Se aproximou dela, né? E de repente, quando ele se aproxima dela, o que acontece? Quero saber se vocês estão entendendo. Ele corta a cabeça dela. Ele a pega dormindo mesmo, né? Ele corta a cabeça dela e ele a pega dormindo. O interessante que eu quero mostrar para vocês é que de todos esses símbolos, né, Medusa, antes de ele encontrar Medusa, ele viu todos os homens transformados em pedras. Todos os que tentaram ser heróis transformados em pedras. E ele ultrapassou o limite do medo, porque ele estava com um elmo que garantia a invisibilidade, dado por Hades, por um outro homem, por um deus, Hades é um deus, por Hermes, que deu as sandálias aladas, e por Zeus. Zeus foi o deus dos deuses, né? Que deu a grande espada que era capaz de matar a Górgona. Diante disso, ele se dirigiu até a caverna e encontrou todos os outros que tentaram e que não conseguiram. Por que ele conseguiu cumprir essa missão? Porque ele simplesmente enfrentou o mundo das sombras e cumpriu o ritual de passagem. E daí dizem, gente, que quando ele cortou a cabeça da Górgona, de Medusa, nasceram Pégaso, que foi um cavalo alado, e Crisaor, um gigante que tinha uma espada dourada. E tudo isso aconteceu porque Medusa estava grávida de Poseidon. Quem não sabe a história, Medusa se transformou a mulher de cabelos de cobra
porque ela foi estuprada por Poseidon. Esse é um mito. Eu queria que ela tivesse vivido um romance com Poseidon, mas não. Poseidon foi até ela, era uma mulher linda, e não sei porquê, mas ele a estuprou. Por isso que, voltando aqui na história inicial, lá nos Estados Unidos, em Nova York, esse artista transformou o corpo de Medusa, a estátua de Medusa, geralmente é a estátua de Perseu com a cabeça de Medusa. Ele fez ao contrário. Ele transformou a estátua no corpo de Medusa, segurando a cabeça de Perseu. Isso foi criticado pelas feministas, pelas mulheres vítimas de estupro, porque dizem que ainda assim ele expôs o corpo feminino. E é aqui que eu quero chegar. Aqui que eu quero chegar para vocês. Todas nós, mulheres, ainda carregamos a dor em algum nível. Isso que a gente fala no Theta Healing. Em algum nível eu me sinto violada, eu me sinto estuprada, eu me sinto desprotegida, eu me sinto... eu sinto que alguém vai me matar, eu sinto que alguém vai me roubar, eu sinto que alguém vai me enganar, eu sinto que se eu estiver dormindo, alguém vai cortar minha cabeça. Porque depois que tudo isso aconteceu, Perseu escapou usando o elmo de invisibilidade, ele retornou com a cabeça da Górgona, né? Usou para petrificar Polídeto como castigo por sua artimanha, e Perseu deu a cabeça de Medusa para a deusa Atena. E a deusa Atena, olha só, vocês estão me acompanhando? Ah, não vou conseguir mostrar porque tá aqui, pera lá, vou lá. A deusa Atena, ela usa no seu escudo... Ai, tá, eu tô bem na frente, por que meu Instagram tá mostrando isso? A deusa Atena usa no seu escudo o rosto de Medusa. Exatamente o rosto de Medusa está no escudo. Não sei se vocês estão vendo pequenininho ali. O rosto, a cabeça da Medusa foi parar no escudo de Atena, para simbolizar a luta das mulheres. Que tipo de mulheres? Agora eu quero entrar na história. Atena é a deusa do trabalho. Atena é a deusa do dinheiro, da mulher que trabalha para ganhar seu sustento, a sua independência. É a deusa da guerra. Atena é aquela que não depende, que não abaixa a cabeça. Atena é uma deusa casta. Ela não se relaciona com homens, de jeito nenhum. Ela é a deusa da sabedoria e ela é a deusa da guerra. E era a filha preferida de Deus, de Zeus. Então, apesar dela ser uma deusa, ela tem todo o arquétipo masculino. Apesar de ter sabedoria, ela é muito ligada às armaduras. Ela é muito ligada à mulher guerreira. Ela é muito ligada às mulheres castas que não se relacionam. Ela é muito ligada à inteligência cognitiva desconectada do corpo. E Medusa, meus amores, o que Medusa representa? A mulher cheia de cobras. Então, na verdade, o que acontece, né? Deixa eu tirar os óculos. O que acontece? Atena, eu entendo que Atena, em algum momento, teve ciúmes de Poseidon, porque Poseidon se apaixonou por Medusa. Só que naquela época Deus era Deus. Eles contam que ele estuprou Medusa, certo? Ele estuprou Medusa, essa é a história. E ao estuprar Medusa, o que aconteceu? Ela criou uma rivalidade, puniu Medusa, dando esse aspecto nela pior que a própria deusa Atena.
Deusa Atena já era uma deusa de guerra, ela já era uma deusa casta, ela já era uma deusa em mulher, ela era extremamente masculina. Ela é a deusa, é uma mulher totalmente conectada à sua energia masculina. E a deusa Atena, ela concorria, ela rivalizava com Poseidon. Eu imagino que Poseidon era extremamente apaixonado por Medusa. E o que ela fez? Como ela rivalizava com Poseidon, a história diz que ela tinha uma rivalidade com Poseidon porque eles queriam ser padroeiros de uma certa cidade e ofereciam-se presentes a essa cidade. Por exemplo, Poseidon deu uma fonte de água salgada a essa cidade. Atena foi lá e deu uma oliveira. Aí Poseidon se apaixonou por Medusa. Ela foi lá e transformou Medusa numa mulher com a cabeça de cobra. Mas, na verdade, a mulher com cabeça de cobra que transforma os homens em pedra é esse lado masculino amaldiçoado por Atena. Percebem? Então, eu entendo que a morte de Medusa, na verdade, foi um ato de redenção. Porque ela era uma deusa linda que se apaixonou por Poseidon. Essa é uma interpretação minha, tá? Mas que diante desse estupro que se conta, e ela foi punida por Atena, por uma rivalidade que ela tinha com Poseidon, ela acabou tendo o furor de Atena, que é ter a capacidade de petrificar os homens. Estão entendendo onde eu cheguei? O que significam as cobras é o falo, as mulheres fálicas que petrificam os homens. Então, Atena, que depois pega essa cabeça de Medusa e coloca no escudo dela, diz assim: eu, junto de Medusa, petrificamos os homens. E que tipo de mulher é essa? Quem é essa mulher, afinal? Quem é a mulher fálica, afinal? É aquela mulher que é controladora, é aquela mulher que, por exemplo, cobra demais, é aquela mulher que não sabe esperar. Vocês passam 9 meses gestando um bebê e vocês não sabem o que é esperar. A espera de vocês é uma espera estressante. Quando vocês têm qualquer problema de gestação, qualquer problema que a mulher é obrigada a esperar um bebê nascer, esperar um bebê mamar, é estressante. Você petrifica tudo ao seu redor. Percebe? E esse lado de Medusa que é fálico, que controla, que mortifica os homens, é aquele lado que diz assim: meu marido é mole, meu marido é fraco, meu marido é igual a mãe dele, igual o pai dele. E esse lado, meus amores, vem justamente da compensação do que Medusa sofreu. Medusa sofreu um estupro, assim diz a mitologia. Ela amava um homem, eu acredito que sim, e ela sofreu um estupro de Poseidon. Olha o nome dele, né? Poseidon, aquele que possui. Ele também era hostil, também era maléfico. Se a gente analisar quem era o deus Poseidon, deixa eu pesquisar aqui as características dele. Não sei se ele tinha Poseidon, vamos ver. Ele era o deus grego dos mares e dos rios. Ele era tido como responsável pelas catástrofes, certo? Apesar de ser um deus que lutou contra os titãs, era responsável pelas catástrofes. Então, eu não sei se ele tinha uma característica, né? Não sou tão entendedora dos deuses, dos homens. Eu conheço mais das deusas. Mas
precisa entender qual é a simbologia que existe em toda essa história aqui. Por isso que eu peguei emprestado esse desenho das meninas. E trocar, né? Desculpa que caiu minha coisa aqui. Essa fantasia fálica, né? Talvez por um coque com mais feminilidade, o pescoço de fora, que mostra que você está realmente vulnerável. Quantas de vocês conseguem estar vulneráveis? E por que eu conto tudo isso? Lembra que eu falo pra vocês que lá, muito tempo atrás, quando eu era menina em Barbacena, vamos dizer assim, né? Quando eu era jovem, eu tinha dentro de mim uma sensação, era uma sensação, não era uma consciência, era uma sensação que eu precisava adquirir um movimento para sair de casa o mais rápido possível quando moça, né? Eu precisava ganhar meu espaço financeiro como mulher, né? Eu precisava passar no vestibular o mais rápido possível, precisava me tornar independente financeiramente. Essa era a minha meta. Eu não tinha meta, eu queria muito, né, ser mãe, casar, ter filhos, mas tinha medo de ficar solteira, muito medo de ficar solteira. Mas a minha meta era ter poder através da profissão. Eu era a deusa Atena. Eu era essa deusa Atena. E tinha o cabelo. Eu era essa deusa. Assim, se me desse um escudo e essa flecha e essa roupa aqui, eu ia me achar. Eu falo que o meu escudo era a câmera da televisão e minha flecha era o microfone. Eu me sentia a verdadeira Atena. A verdadeira Atena. E eu tinha o cabelo completamente fálico. Completamente fálico. Não que eu era essa mulher que petrificava, mas eu não tinha essa visão feminina. Porque a minha identidade foi construída para ser vista pelo mundo externo. Era o que precisava ser importante para mim. O fato que eu engravidei aos 18 anos e o pai, né, da minha filha disse: nós vamos nos casar. Ele poderia ter falado assim: não, eu vou te largar, vou te deixar na banguela. Como nós temos no nosso país, um Brasil de muitas famílias sem pais. Por isso que o país cultua tanto as figuras femininas, como por exemplo Nossa Senhora. Por que se cultua tanto Nossa Senhora no país? Se a gente se lembrar, quando as mulheres, as índias vieram quando os portugueses chegaram no Brasil, as escravas negras chegaram no Brasil, os homens fecundavam essas mulheres e iam embora. Essa é a cultura que existe no país. É uma cultura sem pai, onde apenas a mãe é reverenciada. Os homens não fazem o ritual de passagem como Perseu fez. Os homens não enfrentam a responsabilidade, eles não passam pelo ritual do medo. Eles não enfrentam o medo. E o medo, muitas vezes, é assumir uma mulher grávida, com 18 anos, com 20 anos. Então, eu grávida aos 18, o pai da minha filha, a gente se casou, ele tinha 21 anos. Mas dentro de mim, eu tinha essa mulher inquieta, que precisava assegurar a identidade no mundo externo. Eu precisava ter uma configuração, não que eu tenha feito tudo errado, mas foi o que minha história me trouxe. Provavelmente, em nome do quê? Em nome de todas as ancestrais caladas, em nome de todas as ancestrais que não confiavam nos seus
maridos, em nome de todas as ancestrais que passaram fome, que passaram dificuldades. Eu não sei exatamente em nome do que eu estava, em nome de quem ou de quantas eu estava me defendendo. Mas eu era essa Atena. Eu me defendia de uma relação de dentro de casa. Então eu precisava criar meu nome no mundo externo. Tanto é que a minha defesa, o meu escudo era um microfone, gente. Eu precisava colocar minha voz no mundo. E falando de feminilidade, meu problema não era a feminilidade. Eu sempre fui uma mulher extremamente feminina. Eu já falei isso em algumas lives. Eu tinha os melhores cabeleireiros, os melhores maquiadores da minha cidade. A gente se vestia, por exemplo, quem cuidava das roupas, eu trabalhava na Globo da minha cidade, né? Agora eu trabalho na Record. Mas Glorinha Calil fazia toda a consultoria de roupas da gente. A maquiagem era a melhor que a gente usava, não tinha problemas com feminilidade. O problema não era usar o cabelo bem arrumado, usar a melhor maquiagem, ter um maquiador à disposição, uma unha bem feita. Esse não era o problema. O problema era esse ato interno de uma bravura instalada dentro de mim que não me permitia sentir, ser. Eu sentia vazio dentro de casa. Eu já contei em algumas lives que era muito difícil chegar em casa e passar o fim de semana em casa. Eu preferia estar de plantão. E quem não conhece a rotina de jornalista, ela é muito exaustiva. E eu sempre dizia para os meninos, eu estou cansada, eu estou exausta, eu estou indisponível. Era isso que eu dizia. Eu estou indisponível, eu estou sem tempo. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que sempre está me pedindo atendimento, mas nunca tem tempo para ser atendida. Era eu. Eu me vejo em vocês. Quando vocês chegam para conversar comigo, eu me vejo em vocês. Vocês não têm noção. Por isso que eu entendo exatamente o que vocês estão vivendo. Eu vejo quem eu era. E por que isso acontece, né? O que é o pior? O que é o pior disso? Nós, na época meu marido era funcionário de banco, eu funcionária da TV Morena, né? Era repórter. Nós chegamos à falência. Nós perdemos uma casa, perdemos carro. Eu saí do casamento, do divórcio, porque eu tentei, né, de todas as formas recuperar o casamento, mas eu tentava com a força masculina. De que forma? Ele passava dificuldades financeiras, ele tinha alguns problemas. Eu não vou entrar aqui no aspecto dele em respeito a ele, em respeito ao pai dos meus filhos, em respeito à história dele, mas ele passava por algumas dificuldades. Eu ia lá na postura de guerreira e eu ia e resolvia o problema dele. Eu assumia o problema como um homem assume. Eu não me colocava no mundo interno da mulher, que pode ser rezar, que pode ser através da sexualidade do casal. Pelo contrário, não existia, né? Não existia conexão nenhuma. Existia o meu ato de cobrar ou de falar, mas por que você faz isso? Ou me colocar como mãe. Eu só me colocava como a mulher que resolvia, eu assumia o papel do masculino da casa ou o papel materno. Então, quando o casamento acabou, eu saí do casamento com muita raiva, culpando o pai, como vocês culpam os homens, que eles não tomam a frente. Eles não tomam. Esse aqui é meu filho, gente. Obrigada, filho. De que eles não tomam a frente, de que eles não assumem, de que eles são frágeis. Mas será que vocês não estão tomando a frente demais? Era assim que eu resolvia todas as questões. Eu era aquela que falava assim, não, deixa que eu vou resolver. Deixa que eu vou ir lá fazer um empréstimo. Deixa que eu vou lá negociar esse carro.
Deixa que eu vou lá tomar parte desse problema. Deixa que eu vou lá resolver isso. E o resolver da mulher não é por aí. O resolver da mulher é sentir e potencializar as qualidades do homem. O que eu fazia? Eu sentia que eu era responsável, ia lá e resolvia. Eu sentia que eu que tinha que fazer. E aí eu ficava exausta. Eu sentia que eu tinha que tomar conta de tudo. E eu não fazia meu papel de mãe, porque eu estava sempre ocupada, fazendo o papel de homem. Eu era Atena. E hoje, né? Como é hoje? Eu continuo sendo jornalista, ainda sou terapeuta, e o método de trabalho hoje é a partir do sentir, da percepção. Foi tão difícil, gente, foi tão sofrido, né? Tem gente que fala assim, mas o que te leva a ensinar sobre isso? O que te leva a ensinar sobre isso? Porque isso acaba com o casamento, isso acaba com qualquer relação, isso fere seu feminino. Na verdade, meu feminino já não existia na época, né? Eu já não estava nem um pouco conectada ao feminino, porque eu não queria olhar para aquele feminino. Era muito ruim estar no lugar de feminino, de mulher. Era muito ruim, eu achava um tédio, reuniãozinha de mulher. Eu queria mais, eram as aventuras, né, que o universo do jornalismo trazia para mim, porque aquele universo era muito desconhecido. Então, aquilo era algo assim, a gente ficava horas cobrindo rebelião em presídio. Eu achava aquilo o máximo, porque me tirava do meu mundo interno. Olha a guerreira, olha a Atena. O dia que tinha rebelião em presídio, eu era a primeira a ser escalada. Domingo de plantão, me manda para presídio. Gente, eu tinha tanta força para fazer isso, tanta força. Qualquer situação horrenda que tinha, me manda. Pauta frufru, pauta sentimental. Ai, que tédio, eu não quero fazer. E hoje eu já faço exatamente o contrário. Quanto mais emoção, quanto mais amor, quanto mais sensibilidade, eu sou a primeira a fazer. Porque é isso que hoje me traz prosperidade. Porque hoje eu sou remunerada pela sensibilidade. Aqui eu estou num ato de total vulnerabilidade, de sensibilidade. A constelação familiar, a Ellen terapeuta, é extremamente perceptiva, sensível. Eu preciso sentir o que vocês estão sentindo. Então, olha a transformação que eu tive. Isso nunca esteve em mim, sempre esteve em mim, mas eu nunca quis olhar para isso. Até que chegou um momento em que, depois desse divórcio, eu continuei nesse ritmo alucinado, né? E depois veio um outro relacionamento e eu descobri que o problema era eu. Porque também não dava certo com outro relacionamento. E agora, como eu uso essa energia sexual? E é aí que eu falo para as meninas, né? O casal, o ato sexual do casal, que é o que muitas pessoas fazem, evitam. As mulheres que estão casadas, vocês nutrem. Eu falo que quem é cristão católico, a relação sexual de um casal é a eucaristia desse casal com Deus. E a primeira coisa que a mulher Atena perde é a vontade de fazer sexo com o marido. Porque ela está tão no seu ato heróico que ela olha para aquele homem e ela já joga ele para o lado mais sentimental, porque ela tira esse poder dele enfrentar como herói, ela tira a espada do homem porque ela é a espada da relação. Então ela joga esse homem para o lado mais da ânima dele, ele volta para o seu feminino, porque ele começa a entrar dentro do seu sentimentalismo, ele começa a ficar afetivamente afetado, você despolariza a relação, você passa a resolver as situações e ele passa a ficar
sentimental. Então eu olhava pro meu marido e falava assim, nossa, mas ele tá mal. Em vez de eu encorajá-lo, em vez de eu motivá-lo, em vez de eu validá-lo nas suas potencialidades masculinas, eu não tinha paciência e nem confiança naquele homem. Eu não confiava. Eu não confiava em homem nenhum, não era nele. Né? No outro eu também não confiava. O outro eu já não confiava em outras coisas. Aí você desconfia que o cara não vai te trair, você desconfia que ele não toma frente das coisas. Só que um homem tem um tempo para resolver as coisas. Vocês viram a história de Perseu? Ele precisou se adornar para encontrar com a sua escuridão. A mulher é mais rápida, muito mais rápida. Mas esse é o ato heróico da mulher. O ato heróico da mulher é a espera. É suportar o processo de olhar para dentro. Hoje eu estava conversando com uma outra moça, perdeu o bebê, tá com o bebê dentro dela. Ela falou, Ellen, reza para mim. Sim, suporta o processo. Ela falou, é difícil, é estressante. Suporta o processo. Esse é o processo do feminino. Olhar para dentro e suportar a dor. Só assim, quando você suporta e poda as suas cobras, que são da ação, que você controla o seu ânimos. O seu ânimos de ação, raivoso, o seu ânimos impulsivo. Ellen, não vou agir nunca. Vai agir sim. Mas agir com parcimônia, com sabedoria, na hora certa. Quando você já recebeu todas as respostas que está no momento de agir. Não agir no impulso. Por isso que nós sofremos as dores da espera. Nós temos que digerir o mundo interno. E você, se digere o mundo interno, você digere o mundo interno por você e pelo seu parceiro. E o que acontece, gente? Se você não faz esse papel, se você está sempre acelerada, você está queimando o seu feminino. Está queimando a sua energia feminina. Está queimando a sua libido. Então, é possível eu ter libido e trabalhar de uma forma assertiva, fazendo várias coisas a partir do meu feminino, leve, tranquilo, ovulando uma vez por mês, que é esse o nosso ritmo, enquanto os homens produzem 180 milhões de espermatozoides. Eles têm um impulso diferente da gente. E vocês querem competir. Lembram de Atena que foi competir com Deus? Cadê o nome de Deus que ela foi competir? Eu uso muito a mitologia grega porque a gente entende mais através da história. Ela foi competir com Poseidon. Esse não é o nosso lugar. Obrigada, Dê. Então, quando eu vou trabalhar nesse workshop sobre a energia sexual masculina e feminina, as mulheres estão com o chakra sexual completamente fechados. Por qual motivo? Vocês estão com o chakra fechado. Podem ter certeza disso. Todo mundo chega com o chakra fechado. Chakra é uma linguagem do mundo oriental. Mas vamos entender que são glândulas que nós temos lá na região do nosso ovário. Por conta de crenças, por conta de traumas e padrões. Vocês se desconectam do corpo físico e ligam só aqui. Ellen, mas eu sinto tesão, eu sinto prazer, tudo bem. Mas existem outras formas de ativar essa força dentro de você e conectar essa força para que a sua criatividade flua melhor. E você acaba tendo uma percepção do mundo, volte isso para ganhar dinheiro. Não sei se vocês viram hoje a Gisele Bündchen, gente. Ela foi paga não sei quantos milhões de reais. Tudo bem que é a Gisele Bündchen, mas a gente pode ser Gisele Bündchen também. Eu acabei de ver isso antes da live, mas ela recebeu não sei quantos milhões de reais para ficar 3 horas no camarote da Brahma. É isso. É assim que mulher ganha dinheiro. Por que vocês trabalham igual umas serviçais? Igual umas condenadas? Os homens, eles também não... Eles precisam... a energia sexual masculina, se você validá-lo,
Se você colocar ele para cima, ele se sente desafiado a ir para cima com a sua espada, com seu elmo, com seu capacete, com tudo. E ele vai, e ele produz dinheiro. Ele produz dinheiro. Todos têm capacidade de ter uma vida abundante. Nós estamos aqui para termos vidas em abundância. Isso Jesus nos garantiu. É lógico que você precisa de uma vida em espiritualidade, né? Agora, aqui ó, o cachê milionário de Gisele Bündchen. 3 horas, cada minuto custou 57 mil reais para Brahma. O que ela faz com tudo isso de dinheiro? Nada, ela só é linda. Ela só é linda. E a Gisele Bündchen, gente, ela é isso. Ela é linda e bela. Ela ganhou 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares. E vocês estão no ritmo acelerado, exacerbadamente enlouquecedor. Então, vai muito além do coque, da beleza, aquilo que eu disse, né? Quando eu era funcionária lá da Globo, recebia a consultoria da Glorinha Calil. Tinha as melhores roupas, usava roupa da melhor qualidade, tinha as melhores consultorias de moda aqui, os melhores consultores de moda de Campo Grande, as melhores grifes. Sempre tive isso, mas isso não era o suficiente para garantir a minha feminilidade. Isso só me dava poder, um poder falso, que eu digo que as mulheres hoje se enchem de cílios, se enchem de unhas desse tamanho, e você vai olhar para o mundo interno desta casa, os filhos são plantas que só se alimentam de água porque a empregada dá, a casa tá cheia de entulho porque essa mulher não olha para casa, a família não come nada que ela produz porque não existe amor dentro de casa, ela tá sempre cansada, ela tá sempre sem tempo, então não existe nenhuma comidinha que ela produz para os filhos, nada ela faz. Se alguém tá doente, é alguém que vai produzir. Percorre qualquer hotel de luxo nas suas férias, sempre tem as babás cuidando dos bebês. Então, se as famílias são ricas, as mulheres estão cheias de empregados. Eu sou super a favor de equipe de apoio. A gente precisa ter equipe de apoio, mas onde é o sagrado, é você que põe a mão. É você que precisa tocar. Se você não toca, alguém vai pôr a mão. E a mulher que está voltada para o mundo externo, criando a sua identidade em quem ela é, na profissão, no que ela faz, fixe isso. No que ela faz, ela deixa de ser algo que é extremamente relevante para o espírito dela. E ela deixa de levar esse marido para o patamar que ele pode atingir. Vocês estão entendendo, gente? É muito mais profundo. É muito mais profundo. Então, assim, aí tem gente que já me falou assim, Ellen, mas você não casou de novo. Eu não casei de novo, porque agora, né, eu também, no passado, eu tinha uma ânsia de resolver a questão do casamento, eu não queria ficar sozinha, lembra que eu falei pra vocês, eu não queria ficar sozinha, isso vem do feminino ferido, dessa necessidade de ter alguém por dependência emocional. Isso é um tema para uma outra live. E agora o momento é de uma espera em Deus. É de uma espera em Deus. Todo esse trabalho é voltado para que você dê certo na sua relação. Então, eu também estou me trabalhando, também estou me preparando para uma relação a dois, porque é no matrimônio, a última postagem do meu feed eu falei de sexo que traz prosperidade. Eu não estou falando de sexo com namoradinho de esquina, eu estou falando de sexo de duas pessoas que se unem para caminhar para o matrimônio. E outra, esses dias me perguntaram, Ellen, eu vou me casar, eu tenho que colocar o nome do meu marido? Gente, se você vai entrar num casamento, entre com tudo. Com o nome do marido, com casa para ser construída, com tudo. A gente tem que confiar no homem com tudo. Mas esse homem tem menos dinheiro que eu. Entre com tudo. Se você tem mais dinheiro que ele, você precisa confiar no dinheiro dele, no quanto que ele tem. E depois que vocês se casam, o dinheiro já não tem mais dono, o dinheiro é dos dois.
Mas você precisa confiar nesse homem com tudo. Coloque no seu nome o nome dele. Tira o nome dos seus pais. Confiar em tudo. Parece que fica mais fácil, né? E tem uma frase do Bert que ele diz assim... Tem uma história de um casal que está no livro Pro Amor Dar Certo, do Bert Hellinger, que ele diz assim... o homem está se queixando de problemas no relacionamento, eles já estão há 7 anos juntos, né? E esses problemas no relacionamento têm trazido uma insatisfação, eles não sabem se ficam mais tempo, parece que tem uma filha junto. E o Bert fala assim, vocês se casaram? Ele falou, não. Então, vocês estão se preparando para acabar com esse casamento. Porque quem não se casa verdadeiramente está esperando alguém melhor chegar. Por quê? Porque o casamento, o matrimônio, o ritual sela o compromisso. Os homens, principalmente, entendem desta responsabilidade e isso cria uma proteção psíquica e espiritual. Entre com tudo, com nome, com sobrenome, confiando naquele homem. Não é só uma bênção espiritual, é um ato de extrema confiança. Percebe? A caminhada, por exemplo, de espera de uma castidade que se perdeu, né? Vamos pensar assim, por que isso? Porque você estimula esse homem, ele guarda esse sêmen dentro dele, né? Teoricamente. Vamos acreditar que sim, ele guarda, no caso dos jovens, né? Do menino mais jovem, ele guarda esse sêmen dentro dele, para isso dar mais força, para ele conseguir mais dinheiro, para ele se casar logo. Não é só o desejo em ter aquela mulher. Tem um propósito, gente. O homem, quando retém sêmen no corpo dele, isso dá mais inteligência para ele. Isso estimula o cérebro. É a subida, né, dessa energia sexual que eu vou ensinar no próximo curso, lá do dia 1º e do dia 2. E eu quero dizer para vocês que as vagas estão abertas. E as mulheres solteiras, o que devem fazer? Vocês se perdem também em pornografia, vocês se perdem com seus vibradores por aí. O que vocês estão dizendo para o mundo espiritual, para o campo energético de vocês, que vocês se bastam sozinhas, que vocês são altamente resolvidas. Ellen, mas eu tenho muito desejo sexual. Precisa trabalhar seu feminino? Tem alguma compulsão sexual por aí? Transmuta essa compulsão sexual em outra coisa. Precisa entrar por um processo mais profundo. Não dá para falar tudo aqui nessa live. Tem gente que foge. Pode fugir, não tem problema. Uma hora volta. Mas esse desejo exacerbado sexual, ele precisa ser transmutado, no caso das mulheres, ou tem algum excesso que esconde algumas questões de abuso, de estupros no sistema familiar, né? Existe uma energia sexual intrusa aí. Então, esse desejo sexual assim, né? Talvez você esteja procurando o seu ex, então tem um vínculo energético mal resolvido, sexual, precisa resolver. Tem que trabalhar o feminino, não tem jeito. Só que o problema é que enquanto você está resolvendo a sua sexualidade sozinha, você está dizendo energeticamente que você não precisa de homem. Pare de se masturbar e me diga se isso vai resolver. É isso que nós vamos bater um papo sério no curso. Isso não é um assunto moral, tá, gente? Isso não é moral. Isso é assunto de constelação familiar e assunto de campo energético. Esse tempo atrás eu atendi uma menina e eu dizia para ela assim, no seu campo energético tem muitos homens, porque tem muita energia masculina de outros homens dentro dela, energia sexual circulando dentro dela, porque é uma mulher que transava com vários caras. E isso afastava outros homens, afasta o homem certo. Gente, não sou eu que tô falando, isso é o que a gente vê no campo. Desculpa aí, desculpa.
Então, assim, por que tem necessidade de transar tanto, com tantos caras? Por que vocês têm essas necessidades? Eu tenho uma fala que é muito antiga, né? A mulher que tem necessidade de transar muito com vários caras, que não, ela não tá casada ainda, ela tá buscando a mãe. Ela tá buscando afeto. E ela, quando se desenvolve sexualmente, só sexualmente, ela não consegue desenvolver o ato afetivo, que é validar o homem, que é reconhecer as potencialidades masculinas para que ele fique do lado dela, né? Para que ele realmente fique com ela. O que acontece? Ela está só ligada ao pai. E o feminino precisa estar ligado à mãe. E é isso que a gente vai trabalhar no workshop, tá? Quem já entrou, porque aproveitou o lote 1, já está recebendo algumas aulas, alguns conteúdos, né? Carlos, você é viciado em quê? Me explica, querido. Você é viciado em sexo? A quê? Primeiro, gratidão pela sua fala. Me explica melhor. No caso das mulheres, as mulheres que são viciadas, né, que buscam isso, tem algum trauma de abuso. Os homens, existem questões mais profundas. Não é a minha área tratar. Ok. Carlos, eu vou te chamar em box. Eu vou ser os grupos de apoio, os outros profissionais. Vou enviar amor incondicional para você. Deve ter vício em pornografia, que você deve ser também adicto de pornografia. Vou pedir para o nosso grupo das sagradas enviar amor incondicional para você. Meninas, vamos lá enviar amor incondicional para ele. Coloquem o coraçãozinho para a gente mandar amor incondicional para o Carlos. E Carlos, geralmente isso vem de algumas feridas lá da infância, né? Eu não sou especialista para tratar homens. Eu geralmente cuido das mulheres, eu faço constelação familiar, a gente pode conversar, mas eu vou encaminhar você para os perfis do Miguel Soriani, Dr. Carlos, que tratam homens viciados, tá? A gente trabalha em parceria, vou te encaminhar para eles, tem perfis muito bons. Esse curso que eu vou dar, ele não é específico para esse tipo de situação que você está vivendo, né? Mas aqui é uma roda amorosa que vai enviar muito amor incondicional para você. E eu sei que o tanto que você está falando, e você precisa também de muito amor, de uma mulher que te ame verdadeiramente, para você conseguir, né? Seguir dignamente, seguir fortemente, né? Porque merece. E às vezes o que acontece com os homens, gente? Eu falo muito disso, né? Que os homens, eles passam por uma ferida na infância, né? E eles não conseguem estabelecer vínculo com uma mulher. E se ele estabelece vínculo com a mulher, mesmo assim, ele segue com vício em pornografia. E a mulher que está do lado dele, se ela tem esse exacerbado lado masculino, ela ataca o marido. Ela olha para o marido que tem vício, por exemplo, em sexo, e ela fala assim, você tem que ser internado, você é um tarado. E não é isso, gente. É uma face doente. É uma face doente da pessoa. Procura aí, Carlos, Miguel Soriani. É um perfil que você pode seguir. E eu vou te mandar outros perfis que podem te ajudar muito, muito mesmo, tá? Não é minha área específica, eu atendo mais mulheres. As mulheres que têm vício nisso, em pornografia, também se tratam com ele. Eu realmente trato o feminino ferido, quando a mulher fica enfraquecida, quando a mulher se sente sem amor. Mas quem sabe, né? A gente vai se especializando, né? Quero que as meninas mandem um coraçãozinho pro Carlos. Cadê as meninas aqui? Gleice, Val, Kelly, Ângela. Cadê minhas alunas? A Laís. Cadê as sagradas que estão aqui sempre? Mandando um coraçãozinho pro Carlos.
para ele se sentir amado, para ele receber o amor de Deus neste momento, né? Para ele se sentir amparado verdadeiramente, né? E assim, meninas, que vocês todas recebam o amor, a proteção. Lembrem-se, o sexo é sempre sagrado. No caso do Carlos, por exemplo, qualquer derramamento, a gente fala que o homem, quando derrama sêmen sem amor, ele está alimentando energias de baixa frequência e precisa realmente de um encaminhamento e de ajuda. E são energias espirituais que não querem que você melhore. Então, Carlos, desejo que você tenha uma luta, não desista, que você se encaminhe e que vai dar tudo certo, tá bom? Meninas, dúvidas? Link para se inscrever no curso está na bio. Ok? Carlos, se você sentir que o meu curso vai te ajudar a trabalhar a questão do dinheiro, você vai ser muito bem-vindo. Mas eu te recomendo trabalhar essa questão também com outros profissionais. Gratidão pela sua partilha aqui. Beijo, meus amores. Vixe, já passei do tempo. Bom carnaval, sem medusas, sem Atenas. Espero que vocês tenham gostado do meu depoimento para vocês. Vou salvar, né, essa live e compartilhem meu depoimento, a minha história, para isso ficar guardado aí para sempre, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.